Não começa com um grito, mas com um som, uma risada. Não era um som de alegria. Ou alegria, mas uma coisa afiada e brilhante como um caco de vidro pegando frio. Luz do tribunal. Aquele riso veio de uma jovem mulher, seus lábios pintados com uma expressão desafiadora. Carmesim enquanto olhava para a esposa grávida em pé à sua frente no tribunal de divórcio. Ela era amante, a vencedora. E ela queria que todos soubessem disso. A esposa traída, Elelanena, sentiu-a. O som a perfura mais profundamente do que qualquer insulto. Mas como o eco daquele riso cruel desapareceu, outro som tomou seu lugar, o toque suave e deliberado de um martelo, e a juíza, uma mulher que tinha visto tudo, inclinou-se para a frente. O que ela disse em seguida não foi apenas uma resposta. Foi um acerto de contas que destruiria todas as vidas naquele quarto. Eleanor Vance acreditava na arquitetura de uma vida bem construída. O casamento com Richard Sterling deveria ser uma catedral, uma grande estrutura de respeito mútuo, compartilhada. Sonhos e amor duradouro erguidos sobre uma base de sua ambição e dela. Apoio inabalável. Seu apartamento de cobertura com vista para a extensa metrópole de Atoria parecia seu pináculo magnífico. Janelas do chão ao teto bebiam as luzes da cidade, refletindo nos pisos de mármore polido e na coleção selecionada de arte moderna, que Elelanena, com sua experiência como curadora de galeria, havia tão meticulosamente reunido. Era uma vida que parecia perfeito visto de fora, uma obra-prima de sucesso doméstico. Mas ultimamente a catedral parecia menos um santuário e mais um morcelum. O silêncio entre eles tornou-se vasto e vazio, ecoando com palavras não ditas. Richard, titã no mundo implacável do capital privado, estava se tornando um fantasma em seu próprio casa. Ele voltava tarde, com um perfume desconhecido grudado em seus ternos sob medida. Seu telefone era uma constante barreira brilhante entre eles. Ele batia na tela. Uma pequena e secreta sorriso brincando em seus lábios. Um sorriso que ela não via direcionado a ela há anos. Dia longo, querida, ela perguntava com a voz. Uma ponte frágil sobre o abismo. Incessante. Você não entenderia a pressão, ele respondia, com um tom desdenhoso. Os olhos nunca deixando o telefone. Ele a fez sentir como se seu mundo, o mundo de leilões de arte, de nutrir sua casa, de administrar sua complexa vida social. Calendário, era uma casa de bonecas pitoresca e trivial em comparação com sua imponente império das finanças. A primeira rachadura definitiva na fundação apareceu numa terça-feira. Eleanor estava organizando os extratos do cartão de crédito, uma tarefa mundana que ela realizava com o mesmo cuidado meticuloso que ela teve ao verificar a procedência de uma peça do século XIX. Pintura do século. Escondido entre as taxas de jantares de negócios em restaurantes com estrelas Michelin e voos para Singapura estava um nome que ela não reconheceu, La Perle Rose. Era uma loja de lingerie de alta qualidade. Boutique com uma cobrança que equivalia a mais do que sua conta mensal de supermercado. E depois outra, uma estadia de fim de semana num resort de vinhedos ridiculamente opulento. Sarafina Estates, um lugar que ele uma vez prometeu levá-la para o aniversário deles, mas depois esqueceu devido para fechar um negócio. Seu coração batia forte contra suas costelas, um pássaro frenético preso numa gaiola. Ela sabia naquele frio momento clínico da contabilidade financeira. A verdade emocional que ela vinha evitando se cristalizou. Foi uma traição não apenas à paixão, mas também à parceria. Ele estava gastando seu futuro compartilhado com outra pessoa. Naquela mesma semana, ela visitou médico para um check-up, sentindo uma fadiga persistente que ela atribuiu ao estresse. As palavras do médico a perturbaram seu mundo de uma maneira completamente diferente. Parabéns, senhora Sterling. Você é cerca de 12 semanas de gravidez, um bebê. Uma pequena vida milagrosa estava crescendo dentro dela. Por um momento fugaz, uma onda de pura alegria genuína tomou conta da ansiedade. Isto poderia ser o reparo da argamassa para consertar as rachaduras. Uma criança os juntaria novamente, reconstruiria sua catedral.
sobre uma base nova e inabalável. Ela guardou o segredo no peito como uma joia preciosa, esperando o momento perfeito. Momento de contar a Richard, rezando para que fosse a chave para encontrar o homem com quem se casara. Ela escolheu uma sexta-feira à noite, preparando sua refeição favorita, vieiras grelhadas com risoto de açafrão. Ela preparou a mesa com suas melhores porcelanas e velas acesas, uma tentativa desesperada de conjurar os fantasmas de seu passado mais feliz. Ele chegou como sempre, atrasado, deixando cair seu pasta perto da porta com um suspiro cansado. Richard! Ela começou a esfregar as mãos, tremendo levemente enquanto a segurava sobre a barriga ainda lisa. Tenho algo maravilhoso para te contar. Estou grávida. Ela observou o rosto dele, buscando a centelha de alegria, a centelha do amor, o alívio que ela tanto precisava desesperadamente ver. Em vez disso, suas belas feições se estreitaram em uma máscara de avaliação fria. Ele não olhou para o rosto dela, mas para o abdômen, como se ele estivesse avaliando uma responsabilidade comercial repentina e indesejada. Grávido, ele repetiu a palavra sem emoção e sem emoção. Tem certeza? Sim, o médico confirmou. Vamos ser pais. Sua voz abalou a esperança dentro dela, começando a se contorcer de medo. Ele passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Um gesto de exasperação, não de excitação. Eleanor, o momento é este. Inconveniente. Extremamente inconveniente. Inconveniente. A palavra foi um tapa. Richard, este é o nosso bebê. Ele finalmente encontrou os olhos dela, e o que ela viu lá a aterrorizou. Não havia calor, nenhuma conexão, apenas uma distância assustadora, como se estivesse olhando para um estranho que acabará de lhe apresentar um problema. Ele pegou seu vinho, copo, girou o líquido vermelho escuro e tomou um gole lento e deliberado antes de falar. Precisamos conversar, disse ele com a voz calma e comedida que usava antes, eviscerando um concorrente na sala de reuniões. Muita coisa aconteceu. Eu não tenho felizes por muito tempo. Elelanena. Acho que é hora de sermos honestos um com o outro. Outro. O risoto esfriou em seus pratos. As velas tremeluziram, lançando longas sombras dançantes nas paredes de sua casa perfeita e vazia. E Elelanar sabia com uma certeza que a congelava até a medula dos ossos que os fundamentos de sua vida não estavam apenas rachados. Estavam prestes a ser dinamitados. O eco no salão de mármore não era silêncio mais longo. Era o som de tudo que ela sempre amou se desintegrando. A conversa que se seguiu. O pronunciamento arrepiante de Richard não foi um argumento. Foi um veredito. Ele falou, com a precisão imparcial de um cirurgião amputa um membro, expondo as razões da sua infelicidade, com uma ladainha de desrespeitos e falhas percebidos. Ela estava muito focada em sua arte. Hobbes não apoiava o suficiente as demandas de sua carreira. Ela não entendera a pressão que ele sofria. O mundo intelectual tranquilo dela o entediava. O nome da loja de lingerie surgiu em sua mente. Lapel Rose. Quem é? Ela? Ele teve a audácia de quase sorrir. O nome dela é Tiffany Monroe. Você não. Conheço ela. Ela é vibrante, cheia de vida. O nome não significava nada para ela, mas a descrição era uma adaga. Era tudo o que ele insinuava que Eleanor não era. Velha, sem graça, chata. Alguns dias mais tarde, munido de um nome, a dura realidade da internet preencheu as lacunas. Tiffany Monroe era uma social influenciador de mídia, 24 anos, com 1 milhão de seguidores e um portfólio de fotos tiradas profissionalmente dela mesma em locais exóticos vestida com roupas de grife. Roupas e joias que Elelanena reconheceu como presentes de Richard. Toda a sua existência parecia seja uma performance de luxo curado, uma vida desprovida de substância mas transbordante. Com estilo. Ela era tudo o que Elelanena não era. Barulhenta, insípida e disponível publicamente para consumo. A primeira e única vez que Elelanena viu Tiffany pessoalmente antes da data do julgamento. Foi um ato calculado de crueldade da parte de Richard.
Ele pediu que ela o encontrasse em um café no centro da cidade para discutir os termos preliminares de sua separação. Quando Eleanor chegou, Tiffany já estava lá, sentada ao lado de Richard na cabine, seus dedos bem cuidados entrelaçados aos dele. Ela estava ainda mais impressionante pessoalmente, uma confecção de extensões loiras, implantes de cílios, lábios brilhantes. Ela usava um vestido rosa-choque justo que gritava por atenção. Tiffany olhou Eleanor de cima a baixo, uma avaliação lenta e desdenhosa que incluiu sua blusa de maternidade simples e sua rosto pálido e cansado. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Então, você é a esposa? Tiffany, disse, com a voz melosa. Rishi me contou tanto sobre você. Eleanor sentiu o sangue sumir do rosto. Richard apenas ficou sentado ali permitindo isso. Humilhação a se desenrolar. Ele estava exibindo seu prêmio, sua nova vida vibrante, contrastando com o monótono e inconveniente que ele estava descartando. Os termos são simples, Eleanor, Richard disse, deslizando uma pasta sobre a mesa. Serei generoso. Um pagamento único. Você assina o nada, renuncia a todas as reivindicações futuras sobre meus ativos e todos nós podemos nos mudar. Continuamos com nossas vidas. Eleanor abriu a pasta. O número dentro era um insulto. Era uma fração do que ela sabia que ele valia, uma ninharia destinada a silenciá-la e fazê-la desaparecer rapidamente. Nem sequer daria a entrada de um apartamento decente na cidade que ela chamava de lar. Isso é inaceitável. Richard, disse ela, com a voz trêmula, com uma mistura de tristeza e fúria. Ajudou você a construir sua empresa. Nossos ativos estão interligados e estou carregando seu filho. Tiffany soltou risadinha. Não seja dramático. Não é como se você estivesse trabalhando duro em algum mina de carvão. Você comprou pinturas. Qualquer um pode fazer isso. A pura ignorância do comentário, a rejeição de sua experiência e os anos que ela dedicou à criação de sua casa e à administração de seus. Os investimentos foram impressionantes. Foi nesse momento que a dor de Eleanor se tornou mais intensa. Determinação. A catedral estava em ruínas, mas ela não seria soterrada pelos escombros. Te vejo no tribunal, Richard, disse ela, empurrando a pasta de volta para a mesa. Ela endireitou as costas e saiu do café sem olhar para trás, o som da luz da Tiffany, risadas zombeteiras a seguindo. Para a rua. No dia seguinte, ela encontrou Ava Shen. Ava era uma advogada cuja o nome era sussurrado em círculos de mulheres que foram injustiçadas por homens poderosos. Ela não era uma bulldog de uma grande empresa chamativa. Ela operava de uma forma modesta. Escritório elegante em um prédio histórico de arenito marrom, com paredes adornadas não com prêmios, mas com gravuras impressionistas. Ava era perspicaz, empática e tinha uma reputação por ser meticulosamente completa. Ela ouviu a história de Eleanor pacientemente. Seu olhar nunca vacilou. Ela revisou a oferta de acordo insultuosa com um sorriso fino e nada impressionado. Homens como Richard Sterling acreditam que são reis, disse Ava com a voz calma, mas com um toque de aço. Eles constroem seus castelos e pensam que todos os outros são apenas uma parte do cenário. Eles esquecem que a pessoa que decorou o castelo e sabe exatamente onde ficam todas as passagens secretas. Ele está subestimando você, Eleanor. Esse é o primeiro erro dele. Nosso trabalho é fazer certeza de que é o último. Pela primeira vez em meses, Eleanor sentiu uma ponta de esperança. Não era o esperança de reconciliação, mas a esperança de justiça. Ela não era mais apenas uma esposa traída. Ela era uma mulher se preparando para a batalha com um homem quieto e brilhante. General ao seu lado. A guerra pelo seu futuro e pelo futuro de seu filho ainda não nascido. Criança. Tinha acabado de começar. O tribunal de família era um lugar estéril e impessoal. Espaço, todo em madeira polida e tons de bege suaves projetados para extrair a paixão da miséria humana. No entanto, o ar estava carregado com ela. De um lado estavam Eleanor e sua advogada, Ava Shen.
Eleanor usava um vestido de maternidade azul escuro simples, uma atitude consciente. Escolha de projetar sobriedade e dignidade. Cada movimento seu era deliberado, uma tentativa de conter o mestre de emoções intensas dentro dela. O bebê, sua testemunha silenciosa, chutou suavemente contra suas costelas. Do outro lado estava o espetáculo Richard Sterling olhando, imperioso e entediado em um terno que custou mais do que o primeiro carro de Eleanor. E o próximo? Para ele, Tiffany Monroe. Tiffany não era ré nem autora. Sua presença era puramente para efeito. Ela era um troféu vivo e pulsante da vitória de Ricardo. Ela usava um vestido branco justo, uma cor de inocência zombeteira, e o cabelo loiro estava penteado em ondas perfeitas em cascata. Ela sussurrava constantemente no ouvido de Richard, ocasionalmente rindo em sua mão, tratando os procedimentos legais solenes como se fossem um ato de abertura tedioso para uma festa muito mais interessante. Seu advogado, Desmond Croft, um homem com sorriso perpetuamente presunçoso e uma reputação de litígio brutal, sentou-se ao lado deles, embaralhando papéis com um ar de indiferença praticada. Os procedimentos começaram e Croft imediatamente foi para o ofensivo. Ele pintou Eleanor como uma mulher descontente e vingativa, uma interesseira que desfrutou de uma vida de luxo, e agora estava tentando extorquir uma quantia grosseiramente desproporcional do homem que tinha providenciado tudo. Ele minimizou suas contribuições para o casamento, referindo-se à sua carreira como curadora, como um hobby encantador e seus bens compartilhados, como as únicas conquistas do Sr. Sterling. A Sra. Sterling não contribuiu para a aquisição desses ativos de qualquer forma financeiramente significativa. Croft argumentou com a voz carregada de falsa sinceridade. Ela foi beneficiária do gênio e do trabalho árduo do Sr. Sterling, não uma parceira. Isso. Ava Shen permaneceu equilibrada, fazendo anotações cuidadosas, sua expressão ilegível. Os nós dos dedos de Eleanor estavam brancos enquanto ela agarrava a borda da mesa. A palavra era uma mentira, uma distorção dos anos que ela passou aconselhando Richard sobre investimentos em arte que renderam milhões administrando suas propriedades e construindo a rede social que foi crucial para seu sucesso inicial. Era conhecida por seu intelecto aguçado e sua total intolerância à teatralidade dos tribunais. Seus olhos escuros não deixavam escapar nada. O ponto crítico veio quando Ava começou a discutir a questão da pensão alimentícia e os custos futuros associados à criação da criança. Dada a declaração do Sr. Sterling, renda e estilo de vida estabelecido, Ava declarou calmamente: estamos solicitando uma confiança abrangente a ser estabelecida para a educação e o bem-estar da criança, além do suporte mensal padrão. Croft zombou. Meritíssimo. Isso é prematuro. Meu cliente está mais do que disposto a cumprir com suas obrigações, mas o autor está tentando aproveitar sua condição para ganho financeiro pessoal. Ele disse a palavra condição com um leve sorriso de escárnio, como se sua gravidez fosse uma tática calculada. Naquele momento, enquanto os advogados debatiam as implicações financeiras da vida de seu filho ainda não nascido, Tiffany Monroe se inclinou para Richard. Ela sussurrou algo e então um som cortou a tensão. Ar de tribunal. Foi uma risada. Não foi uma risada silenciosa. Foi uma risada alta. Riso tilintante e totalmente irônico, cheio da suprema confiança de um jovem mulher que havia vencido e não sentia necessidade de magnanimidade. Ela cobriu a boca com um lenço perfeitamente. Mão bem cuidada, seus olhos brilhando com diversão indisfarçável enquanto ela olhava para a figura grávida de Elanena. O riso disse tudo. Olha só você. Velha. Grávida. E sozinho. Eu venci. Ele é meu. Seu bebê é apenas uma última tentativa patética de se manter firme. Uma inspiração coletiva percorreu a pequena galeria pública. O sorriso presunçoso de Desmond Croft vacilou. Richard lançou um olhar de advertência para Tiffany, mas era tarde demais. O som, tão fora do lugar e tão cheio de malícia, pairava no ar como um vapor venenoso. Eleanor sentiu como se todo o ar tivesse sido arrancado de
Seus pulmões. A humilhação foi um golpe físico, quente e cortante, lágrimas. Cutucou os cantos dos olhos, mas ela se recusou a deixá-los cair. Ela iria não lhes dar essa satisfação. Ela ergueu o queixo e olhou fixamente para frente, concentrando-se em uma rachadura na madeira. Painéis atrás da bancada do juiz. A juíza Rossi, que estava olhando para seus papéis, levantou lentamente a cabeça. Seu rosto era uma nuvem de tempestade. A sala caiu em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo zumbido do luzes do teto. O olhar do juiz não recaiu sobre os advogados nem sobre Eleanor. Ele pousou com intensidade semelhante à de um laser diretamente em Tiffany Monroe. Tiffany's. A diversão desapareceu, substituída por um lampejo de confusão. Ela se endireitou, o sorriso sumindo do rosto. Com licença, disse a juíza Rossi, com a voz baixa, mas carregando um peso imenso, que chamou a atenção de todos na sala. Parece que ouvi errado. Houve algo engraçado, senhora Monroe. Tiffany Pound. Não, meritíssimo. Eu. Apenas tossiu. Era uma mentira frágil e transparente. Os olhos do juiz Rossi estreitou. Parecia muito com uma risada para mim. Você é um convidado neste tribunal, senhora Monroe. Não sou membro da plateia de um clube de comédia. Isto é um lugar onde famílias são desmanteladas, onde o futuro das crianças é decidido. Um lugar de profunda tristeza. Diga-me, que parte de uma discussão sobre o bem-estar financeiro de uma criança ainda não nascida você acha tão importante? Divertido? As palavras do juiz não eram altas, mas estalavam como um chicote no silêncio. Sala. Richard Sterling se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Desmond Croft. Parecia que tinha engolido um limão. Tiffany Monroe ficou paralisada, com o rosto corado com uma mistura de medo e constrangimento. O teatro da crueldade acabará de ser interrompido por sua diretora, e ela não gostou da performance. A dinâmica de poder na sala tinha acabado de se inclinar em seu eixo. E todos sentiram isso. O silêncio que se seguiu à pergunta do juiz Rossi foi pesado e sufocante. Tiffany Monroe olhou para Richard em busca de ajuda, mas ele se recusou a encará-la, olhando fixamente para um nó na madeira do mesa do autor. Ele construiu seu império controlando todas as variáveis. E pela primeira vez ele estava em uma situação completamente fora de seu controle. Peço desculpas, meritíssimo. Tiffany gaguejou, quase um sussurro. Foi inapropriado. Inapropriado nem começa a descrever. A juíza Rossi respondeu, sua voz caindo para uma calma de aço que era mais ameaçadora do que qualquer grito. Foi insensível. Demonstrou uma profunda falta de empatia e desrespeito perturbador pela gravidade destes procedimentos, e isso me faz questionar o caráter daqueles que trariam tal presença a este espaço solene. Seus olhos se voltaram momentaneamente para Richard, um homem silencioso. Acusação contundente. Ela então voltou sua atenção para Desmond Croft. Sr. Croft, seu cliente, Sr. Sterling, afirma ser um homem de posses e influências significativas. Seu divulgações financeiras, no entanto, ela bateu em uma pasta grossa em sua mesa e leu, mais como uma obra de ficção criativa do que uma contabilidade transparente de seus bens. Croft levantou-se com os lábios. Seu honra, fornecemos uma descoberta completa e completa. Os negócios dos meus clientes são complexos, envolvendo trusts e holdings internacionais. Não é uma questão simples. Eu estou bem ciente da sua complexidade. Conselheira, a juíza contou com os olhos brilhando. Já vi estruturas assim antes. Elas são projetadas para serem labirínticas. Eles são projetados para obscurecer, esconder, tornar quase impossível para um leigo ou mesmo um cônjuge de muitos anos compreender a verdadeira extensão do patrimônio conjugal. É uma estratégia de ofuscação financeira e, francamente, é insultuoso para a inteligência desta corte. Ela se inclinou para frente, seu olhar agora fixo em Richard. Sr. Sterling, você apresentar-se como um homem disposto a cumprir com suas obrigações para com sua futura esposa. Criança.
No entanto, seu acordo inicial, ofereça a sua esposa, uma mulher que você era. Casado por uma década, a mãe de seu filho, mal conseguiria mantê-la em um. Aluguei um apartamento por 2 anos. Isso lhe parece um homem íntegro? Richard finalmente falou com a voz firme e contida, com raiva. Meritíssimo, com todo respeito, minha vida financeira é minha. Tenho sido mais do que generoso. Generosidade não é o padrão aqui, Sr. Sterling. Equidade sim, retrucou o juiz Rossi. E equidade exige verdade. A crueldade casual demonstrada por sua companheira agora mesmo. Ela gesticulou com desdém em direção a Tiffany, sugere uma certa arrogância, uma crença de que você está acima do escrutínio, de que você pode simplesmente descartar uma década de casamento e uma responsabilidade parental com uma ninharia desdenhosa. Isso me faz pensar. O que mais você poderia ser arrogante o suficiente para esconder? Um medo frio começou a se infiltrar na compostura de Richard. Isso não estava indo conforme o planejado. O juiz deveria ser um funcionário burocrático que aprova um acordo desequilibrado e pré-estabelecido. Ela não deveria pensar, não deveria se importar. A juíza Rossi virou-se para um escrivão. Não estou satisfeito com essas revelações. Nem um pouco. Por meio deste, solicito uma investigação independente e completa. Contabilidade forense de todo o portfólio financeiro do Sr. Sterling, tanto nacional quanto internacional. Eu quero uma. Auditor nomeado pelo tribunal para analisar todas as empresas Shell, todos os fundos fiduciários, todas as transações dos últimos 10 anos. O contador forense nomeado pelo tribunal era um homem chamado Arthur Pence, um homem de maneiras suaves. Cavalheiro respeitoso que parecia mais um bibliotecário do que um caçador de sangue financeiro. Mas por baixo de sua aparência modesta exterior era uma mente implacável e metódica que se deliciava em desembaraçar o nós mais complexos de engano financeiro. Durante semanas, Arthur Ava e Eleanor estavam abrigado em uma sala de conferências repleta de caixas de documentos. O ar denso com o cheiro de papel e café coado. Os advogados de Richard tentaram desacelerar o processo, afogando-os em papelada irrelevante e apresentando moção após moção para limitar o escopo da auditoria, mas a juíza Rossi rejeitou cada objeção com decisões decisivas de corte. Ela tinha sido provocada, e ela agora estava pessoalmente interessada em ver a verdade revelada. Inicialmente, o quadro era exatamente como Desmond Croft havia descrito, um labirinto vertiginoso de empresas holding registradas em lugares como as Ilhas Cayman e Delaware Trusts com vagos e impenetráveis nomes e ativos que pareciam fluir entre eles sem nenhuma lógica discernível. Era uma fortaleza projetada para exaurir e confundir qualquer um que tentasse invadir suas paredes. Ele está movimentando dinheiro constantemente, Arthur explicou, apontando para um complexo fluxograma em um quadro branco. Ele compra um ativo por meio de uma LLC e o vende para outro. Ele secretamente controla um preço inflacionado para criar uma perda no papel e, em seguida, alavanca-a por meio de um fundo fiduciário em um terceiro país. É um jogo de conchas em escala global. O avanço veio de um lugar inesperado. O passatempo encantador de Eleanor. Enquanto vasculhava uma caixa de manifestos de seguros e registros de aquisição de sua coleção de arte, ela notou algo estranho. Havia pintura, uma peça moderadamente famosa de um artista abstrato de meados do século chamado Alice Sterfin que ela sabia que Richard havia comprado há 5 anos por US cifrão 1,5 milhões. Foi listado na divulgação oficial de ativos como sendo avaliado no mesmo quantidade. Isso não está certo, murmurou Eleanor, puxando o arquivo. O mercado para fim explodiu nos últimos 3 anos. Eu disse a Richard que esta peça era uma grande aquisição e que apreciaria significativamente. Deve valer pelo menos 4, talvez 5 milhões de dólares agora. Ele provavelmente está apenas subvalorizando para diminuir o patrimônio conjugal total, Ava sugeriu. Não, é mais do que isso, insistiu Eleanor. Um lampejo de memória acendendo em sua mente. 1 ano atrás, Richard me disse que estava emprestando fim para uma galeria em
Suíça para uma retrospectiva. Achei estranho porque estou em a lista de e-mail daquela galeria e nunca vi nenhum anúncio da exposição. Perguntei a ele sobre isso mais tarde e ele disse que foi cancelado. Seguindo um palpite, Ava usou seus contatos jurídicos internacionais para consultar a galeria suíça. A resposta do diretor da galeria chegou em um dia. Eles não tinham nenhum registro de planejamento de uma retrospectiva para Listair. Fim. A pintura nunca esteve lá. Então, onde ela está? Perguntou Arthur. A mente de Eleanor estava a mil. Ela se lembrou da obsessão de Richard por um depósito particular, que oferecia cofres com controle de temperatura e extrema descrição, localizado perto de um aeródromo particular. Era onde ele guardava documentos confidenciais. Seguindo outro palpite, ela se lembrou do nome da instalação, Argentum Secure Sotorage. Com um novo intimação concedida rapidamente pelo juiz Rossi, eles obtiveram acesso ao depósito. Registros da instalação. Eles descobriram que Richard não tinha apenas uma caixa de documentos ali. Ele tinha um climatério enorme. Cofre controlado alugado por uma empresa de fachada chamada Vidian Holdings. Quando os auditores abriram o cofre, foi como descobrir o túmulo de um faraó. Era um museu secreto privado. A pintura de Alistair Finn estava lá junto com pelo menos uma dúzia de outras grandes obras de arte que Eleanor nunca tinha visto. Antes, havia esculturas, manuscritos raros e uma coleção de antiguidades. Relógios. Nenhum desses itens havia sido declarado em nenhuma demonstração financeira. Ele não tinha apenas subestimado sua coleção compartilhada. Ele tinha uma coleção secreta completamente separada, que valia uma fortuna. Estimativa de mais de 30 milhões de dólares. Mas a descoberta mais contundente foi em uma maleta trancada no fundo do cofre. Dentro dela, havia documentos de mais uma série de entidades offshore. Não se tratava apenas de esconder bens conjugais. A papelada, que incluía registros de proveniência falsificados para vários pinturas, detalhava um esquema sistemático de lavagem de dinheiro baseado em arte. Richard estava comprando arte com renda não declarada, usando o cofre secreto para armazená-la, então, vendendo por meio de suas empresas offshore para limpar o dinheiro, muitas vezes para si mesmo, antes de usá-lo para outros fins. Investimentos. Meu Deus, Arthur suspirou, olhando os papéis. Isso é mais do que um caso de divórcio. Isto é crime financeiro de nível federal. Ele não está escondendo dinheiro só de você, Elanena. Ele está escondendo da Receita Federal. E provavelmente de seus próprios parceiros de negócios. Elanena sentiu uma onda de náusea. O homem com quem ela havia sido casada era um estranho. Todo o seu império, a fonte de sua arrogância e poder, era construída sobre uma base de mentiras muito mais profundas do que a mera infidelidade. Tiffany Monroe não foi a causa do fim do casamento deles. Ela era apenas um sintoma da profunda corrupção dentro do homem. Ele mesmo. Ela era uma decoração descartável barata que ele havia comprado com dinheiro roubado. Dinheiro! Ava Shen olhou para Elanena, com os olhos cheios de uma luz severa e acirrada. Ele pensou que você era apenas um curador, um decorador, mas você era a única pessoa no mundo com a experiência necessária para ver a única mentira que poderia desvendar tudo. Eles agora tinham mais do que apenas alavancagem para um acordo de divórcio. Eles tinham uma bomba nuclear. O desmantelamento de o Império Esterlina não começou com um banqueiro ou um regulador, mas com esposa traída que conhecia o verdadeiro valor de uma pintura. A segunda sessão do tribunal foi um mundo de distância do primeiro. A atmosfera não era mais apenas tensa. Era eletrizante com a destruição iminente. Richard Sterling e Desmond Croft sentaram-se à mesa, mas sua arrogância anterior desapareceu, substituída por uma postura rígida. Ansiedade frágil. Tiffany Monroe estava notavelmente ausente. A notícia a auditoria judicial e a apreensão do conteúdo do cofre secreto claramente a assustaram. Seu tipo de lealdade não estender-se às investigações federais. Eleanor entrou com Ava, sua postura ereta, o olhar firme. Ela não era mais a vítima. Ela era o catalisador.
Ela exalava um poder silencioso que parecia diminuir Richard, fazendo-o parecer menor em seu terno caro. Juiz. Ross entrou e sentou-se, com uma expressão severa. Sr. Croft, começou ela sem preâmbulos. Eu li o relatório preliminar do auditor forense. Isso contribui para leitura convincente. Avachem se levantou. Meritíssimo. A auditoria revelou que o Sr. Sterling cometeu intencional e sistematicamente perjúrio em suas divulgações financeiras. Ele não declarou ativos. Estimado. Os fundos utilizados para a compra desses ativos foram desviados diretamente de contas e negócios que são propriedade conjugal. Tenho as transferências bancárias para provar. Ele não estava apenas escondendo bens, meritíssimo. Ele estava roubando ativamente da própria esposa. O rosto de Richard era uma máscara de fúria. Ele era um rei observando seu castelo ser desmantelado tijolo por tijolo em frente a uma audiência pública. E piora. Ava continuou sua voz, baixando um pouco, atraindo todos. Entre os documentos naquele cofre, encontramos evidências de uma significativa operação de lavagem de dinheiro, usando avaliações de arte inflacionadas e uma rede de entidades offshore. Nós temos razão para acreditar que o Sr. Sterling defraudou não apenas sua esposa e este tribunal, mas também seus parceiros comerciais e a Receita Federal. Um suspiro baixo percorreu o tribunal. A situação havia evoluído muito além de um simples, embora desagradável, divórcio. Era o material de acusações criminais. A juíza Ross olhou para Richard, seu expressão de total desprezo. Sr. Sterling, o senhor entrou no meu tribunal com uma demonstração teatral de arrogância. Você e seu companheiro zombaram de você. Esposa grávida. Você apresentou um quadro financeiro que era uma obra de ficção. Você presumiu que a sua riqueza e o seu exército de advogados lhe permitiriam intimidar e chegar a um resultado que não fosse apenas injusto, mas fraudulento. Você entendeu mal a natureza desta instituição. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem. A risada que ouvi neste tribunal semanas atrás era um sintoma de sua doença. A crença de que as pessoas são descartáveis, que as regras são para os outros, que a verdade é o que você diz. Você acreditava que era intocável. Ela pegou o relatório do auditor e segurou-o. Este documento diz o contrário. Sua decisão final foi rápida e brutal. Ela concedeu a Eleanor 70% de todos os direitos conjugais declarados e não declarados. Ativos, citando a conduta financeira flagrante de Richard e as tentativas de fraudar o tribunal. Ela concedeu a Eleanor a propriedade exclusiva do apartamento da cobertura e de toda a sua coleção de arte legítima compartilhada. Ela estabeleceu um fundo fiduciário multimilionário para o feto ser administrado por um administrador independente, garantindo que Richard nunca pudesse tocá-lo. O prêmio financeiro foi um valor impressionante que garantiria o império de Ricardo e garantiria a segurança de Eleanor e seu filho por toda a vida. Mas ela não parou por aí. Aquele riso, disse o juiz Ross, seus olhos. Encontrar Richards foi um insulto não apenas à Sra. Sterling, mas ao princípio de justiça que este tribunal representa. Era o som de alguém que pensava ter escapado impune. Como se vê? Fora, você não fez. Ela se virou para o tribunal. Clark, estou pedindo um certificado. Cópia de toda esta auditoria, incluindo todas as evidências de irregularidades financeiras, fiscais. Sonegação e lavagem de dinheiro devem ser encaminhados imediatamente ao Ministério Público dos Estados Unidos, para o Distrito Sul de Atoria e a Divisão de Investigação Criminal de IRS. Os negócios deste tribunal com você podem ser concluídos, Sr. Sterling, mas eu suspeito que seus problemas legais estão apenas começando. O queixo de Desmond Croft caiu. Richard Sterling ficou branco como papel. O peso total de suas ações finalmente caiu sobre ele. Ele estava tão focado em ganhar o divórcio, em humilhar Eleanor, que nunca imaginou que seu próprio esquema se tornaria o instrumento de sua ruína completa e absoluta. Ele perdeu sua esposa, uma grande parte de sua fortuna e agora potencialmente sua liberdade.
A juíza bateu com a sua gavinha. O som ecoou como um tiro final e definitivo. O acerto de contas foi completo, tudo por causa de uma risada, e da mulher determinada e subestimada a quem ela era destinada. A primeira contração atingiu Elanena nas horas tranquilas da madrugada. Uma forte aperto elementar que roubou sua respiração e a arrancou de um sono agitado. Por um momento, um medo primitivo a invadiu. Ela estava sozinha. Na perfeição estéril da cobertura, Richard teria sido uma presença distante e incomodada. Agora, no apartamento aconchegante e aconchegante de 2 quartos que ela havia alugado com a primeira dispersão da apreensão de bens, o silêncio era tanto. Um conforto e uma espera. Não havia ninguém para andar de um lado para o outro, ninguém. Um para chamar um carro, só ela e a pequena vida insistente exigindo sua entrada. O mundo. Mas o medo foi passageiro, substituído por uma onda de adrenalina e uma determinação corajosa que ela não sabia que possuía um ano atrás. Ela não era a mesma mulher que havia arrumado vieiras em um prato, rezando pelo afeto do marido. Ela era uma sobrevivente. Ela enfrentou um titã corporativo e seu exército legal em um tribunal aberto. Ela certamente poderia lidar com isso. Ela respirou durante a próxima onda de dor, sua mão descansando na curva de seu barriga, um gesto de segurança para o filho e para ela mesma. Ela cronometrou contrações em um aplicativo, e quando estavam a 7 minutos de intervalo, ela calmamente pegou a mala do hospital que havia preparado semanas atrás. Liguei para um serviço de carro e deixei uma mensagem de voz para a Avashem. O trabalho foi longo e árduo, uma maratona de dor e exaustão. No estéreo, apitando ambiente do quarto do hospital, os fantasmas do ano passado brilhavam nas bordas de sua visão. Ela se lembrou. O rosto frio e indiferente de Richard quando ela lhe contou que estava grávida. A palavra inconveniente ecoando em sua mente. Ela se lembrou do som tilintante e cruel a risada de Tiffany no tribunal, um som criado para destruí-la. Ela lembrava-se das longas e extenuantes noites com Arthur Pence, o contador forense, das colunas vertiginosas de números e o horror lento e crescente da corrupção profundamente enraizada de seu marido. Cada contração parecia uma purga de expulsão violenta do passado. Com cada onda de dor, ela empurrava para fora as memórias de traição, humilhação e medo. Ela não estava apenas dando à luz uma criança. Ela estava dando à luz uma nova versão de si mesma, forjada no fogo, despojada de ilusão e totalmente, indivisivelmente inteiro. Quando Ava chegou, seu rosto normalmente composto gravado com preocupação, ela descobriu que Eleanor não estava chorando, mas concentrou seus olhos brilhando com determinação. Ava continuou segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, uma firme irmã nos momentos finais da batalha. E então com uma final esforço monumental, o mundo mudou. A dor recuou, substituída por uma nova som no quarto, um grito vigoroso e indignado. Uma enfermeira colocou uma toalha quente e se contorcendo. Embrulho em seu peito. Eleanor olhou para o pequeno rosto enrugado, o tufo de cabelos escuros, Eleanor, ao contrário da cobertura cavernosa, rapidamente preenchida com a desordem habitada de uma casa de verdade, um balanço na sala de estar, um tapete de brincar colorido no chão, livros de bebê empilhados na mesa de centro, ao lado de catálogos de leilões de arte. O silêncio não era mais vazio. Era cheia de esperanças, golpes suaves, suas risadas borbulhantes, e muitas vezes, suas exigências. Chora. Elanena aprendeu os ritmos da filha, a linguagem das suas necessidades e, ao fazer isso, descobriu um profundo poço de paciência e força dentro de si. Numa tarde fria, Ava veio nos visitar, trazendo consigo uma garrafa de vinho caro. Champanhe para você. Você mereceu. E uma girafa de pelúcia pela esperança. Como Elanena embalou o bebê, Ava sentou-se no sofá, sua pasta aberta na almofada ao lado. Ela se tornou mais do que uma advogada. Ela era uma confidente, uma amiga, a madrinha de seu filho. Então, oficialmente acabou. Ava disse que
Tom uma mistura de satisfação profissional e alívio pessoal. A equipe jurídica de Richard finalmente viu o que estava escrito na parede. O procurador dos Estados Unidos tinha. Ele estava certo com as acusações de lavagem de dinheiro. Eles tentaram jogar duro, mas as evidências de nosso. A auditoria era uma fortaleza. Não conseguiram encontrar uma única brecha. Qual foi o acordo final? Elelanar perguntou, seu olhar fixo no sono de Hope. Rosto. Ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. E 2 acusações de sonegação fiscal. Explicou haver. Em troca, eles retiraram o. Outras acusações. Ele foi condenado a 5 anos de prisão em uma unidade de segurança mínima. Com bom comportamento, ele sairá em pouco mais de 3. Ele teve que abrir mão de quase todos os ativos líquidos para o governo para cobrir as multas e impostos atrasados. O nome Sterling, outrora uma marca de gênio financeiro, agora é sinônimo de fraude. Ele foi publicamente desonrado. Eleanor sentiu uma estranha sensação de distanciamento, como se estivesse ouvindo sobre o destino de um personagem de um livro que ela havia lido há muito tempo. O homem que exercia tanto poder sobre ela agora era apenas um nome. Em um documento legal, um número de presidiário federal. E Tiffany? Ela perguntou ao questionar menos sobre a própria mulher e mais sobre o fechamento do trivial final. Ponta solta. Ava soltou uma risada humorística. A queda da casa Monroe foi ainda mais rápido. Toda sua marca foi construída com base em ser o braço doce de um magnata. Quando o magnata acabou por ser uma criminosa, seus patrocinadores a abandonaram da noite para o dia. Ela estava processada por 2 marcas de luxo por desvalorizarem sua imagem. Ela tentou mudar de ideia, se reposicionando como uma guru do bem-estar, mas o público não acreditou. As sessões de comentários eram um deserto de zombaria. A última vez que vi, ela havia tornado suas contas privadas. Ela tentou vender contar toda a história para os tabloides, mas eles disseram que ela era notícia velha. Ela era acessório descartável, e ela foi descartada. Eleanor assentiu lentamente, tristeza silenciosa tocando não por Tiffany, mas pelo profundo vazio de uma vida construída sobre uma base tão frágil. Ela olhou para a esperança, seu pequeno peito, subindo e descendo em um ritmo tranquilo. Isso era real. O peso dela, filha em seus braços era real. O amor que ela sentia era real. Tudo o que Richard e Tiffany representava era uma ilusão. Com as batalhas legais para trás e sua posição como mãe se tornando mais segura, Elanena voltou sua atenção para seu próprio futuro profissional. Ela usou uma parte do acordo, um acordo tão substancial que lhe garantiu e espera segurança para vida para tornar seu sonho realidade. Ela alugou um espaço em uma histórica casa de arenito, no coração do distrito de galerias da cidade e lançou oficialmente o Vance Art Advisory. No dia em que a placa foi instalado acima da porta com seu nome em elegantes letras douradas escovadas estava um marco. Não era a senhora Richard Sterling. Era Elanena Vance. Dela. Próprio nome, seu próprio negócio, seu próprio legado. Seu primeiro grande cliente foi um jovem empreendedor de tecnologia que havia vendido recentemente sua empresa e queria construir uma coleção com significado, não apenas como um investimento. Ele se sentia intimidado pela rigidez e pelo jargão do mundo da arte. Elanena o guiava com firmeza. Mão experiente, sua paixão pela arte era contagiante. Ela não estava apenas vendendo pinturas. Ela contava histórias que o conectavam à história e à emoção por trás de cada peça. Sua reputação começou a crescer. Ela era conhecida por seu olhar aguçado, sua integridade incontestável e sua capacidade para tornar a arte acessível. A peça central da galeria do seu novo escritório era a pintura de Alistair Finn. No dia em que foi entregue, desembalada de sua caixa protetora, o casulo era intensamente emocional. Era o objeto que havia dado início a tudo, mentira de omissão, um segredo que ele pensava estar enterrado em segurança. Ela passou a mão sobre a superfície texturizada, os traços ousados de cor. Para
Richard tinha sido um mero instrumento financeiro, uma engrenagem em sua máquina de engano. Para ela era uma obra-prima e agora um símbolo de sua libertação. Era o primeiro ativo listado para consultoria de Art Vance, seu valor tanto monetário quanto profundamente pessoal. Era um lembrete constante e belo de que seu suposto hobby tinha sido, na verdade, seu ponto mais afiado. Arma. Uma noite, meses depois, Eleanor estava trabalhando até tarde. A esperança era dormindo pacificamente em um berço perto de sua mesa. Ela estava finalizando uma proposta para um novo cliente, um pequeno museu regional, que busca adquirir peças contemporâneas. O escritório estava silencioso. As luzes da cidade brilhavam do lado de fora da grande janela saliente. Ela sentiu uma profunda sensação de paz, uma sensação de retidão em seu mundo que estivera ausente por tanto tempo. Em sua mesa havia pequena caixa laqueada. Ela a abriu. Dentro havia algumas lembranças de seu antigo vida, incluindo uma foto dos primeiros dias de seu casamento com Richard. Eles estavam em uma viagem à Itália. Ambos jovem, sorridente, parecendo genuinamente feliz. Por muito tempo, olhando para aquela foto, tinha sido agonizante. Representava uma promessa que havia sido quebrada, um amor que tinha se transformado em algo feio. Agora ela olhava para a jovem no foto com um sentimento de compaixão. Aquela mulher não sabia o que estava por vir. Ela não conhecia a profundidade de sua própria força. Eleanor não lamentava mais por ela ou pela vida que havia perdido. A vida era uma gaiola dourada, bonita por fora, mas vazia por dentro. Ela gentilmente colocou a foto de volta na caixa e fechou a tampa, não com raiva ou tristeza, mas com a finalidade simples e silenciosa de fechar um livro cuja história estava terminado. Ela recuperou a esperança, sua filha se mexendo em seu sono, e caminhou até a janela. Abaixo das cidades, lumbia com a vida 1 milhão de histórias. Desdobrando-se na noite. Ela abraçou a filha, respirando sua doce aroma leitoso. Richard tentou defini-la como uma esposa descartada. O mundo poderia haviam como uma vítima. Mas ela recusou ambos os rótulos. Sua vida não era mais uma estrutura que alguém havia construído para ela. Uma catedral fria de mármore e vidro. Era uma tela vasta e branca e à espera. E ela, Eleanor Vance, era o artista. Com a esperança nos braços, ela olhou para o infinito. Luzes, um mundo de possibilidades a seus pés. Ela estava pronta para pintar. Eleanor